só podendo nos dar a sua opinião pessoal. Ora, são justamente essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. É sobretudo a respeito do que deve permanecer oculto, como futuro e o princípio das coisas, que eles mais insistem, a fim de darem a impressão de que se acham de posse dos segredos de Deus. Por isso mesmo, é sobre esses pontos que existem mais contradições. Veja-se o capítulo precedente. 301. Eis as respostas que os espíritos deram às perguntas feitas acerca das contradições. 1. Comunicando-se em dois centros diferentes, o mesmo espírito pode dar em cada um deles, sobre o mesmo ponto, respostas contraditórias. Se as opiniões e as ideias não forem as mesmas nos dois centros, as respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, já que eles se acham sob influência de diferentes falanges de espíritos. Não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. 2. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada. Mas, quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto, para com pessoas perfeitamente sérias? Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir, de acordo com as pessoas e os lugares. Deve-se, porém, estar atento ao fato de que a contradição, muitas vezes, é apenas aparente, está mais nas palavras do que nas ideias, bastando que alguém reflita para verificar que a ideia fundamental é a mesma. Além disso, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, conforme o grau de perfeição dos que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Por certo, responderias a cada um de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. As respostas, nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente as mesmas. 3. Com que fim espíritos sérios parecem aceitar, junto de certas pessoas, ideias e preconceitos que combatem junto de outras? É preciso que nos entendamos. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. É por isso que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos concordar com suas ideias, a fim de que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Aliás, não se deve atacar bruscamente os preconceitos, pois esse seria o meio de não se ser ouvido. É também a razão que pode levar os espíritos a falarem de acordo com a opinião dos que os ouvem, de modo a trazê-los pouco a pouco à verdade. Os espíritos apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil. É por isso que eles não falam a um chinês, ou a um muçulmano, como falarão a um francês, ou a um cristão, pois, com certeza, serão repelidos. Não se deve tomar como contradição que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm sua tarefa designada por Deus, desempenhando-a dentro das condições que julgam convenientes para beneficiar as pessoas que lhes recebem as comunicações. 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que controle podemos empregar para conhecer a verdade? Para se discernir o erro da verdade, é preciso que as respostas sejam aprofundadas e meditadas por longo tempo e com seriedade. É um estudo completo a fazer-se. Para isso, é preciso tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Temos dito incessantemente que o conhecimento da verdade só se obtém a esse preço. Como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias acanhadas, que tomais por grandes ideias? Não está longe, porém,
O dia em que o ensino dos espíritos será uniforme em toda parte, tanto nos detalhes, como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. 5. Há pessoas que não têm tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que aceitam sem exame aquilo que lhes ensinam. Não haverá para elas inconveniente de acreditar em erros. O essencial é que pratiquem o bem e não façam o mal. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer o façais em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que existe um só Deus para o universo inteiro. 6. Como é que espíritos, que parecem desenvolvidos em inteligência, podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? É que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade. Tal como acontece entre vós. 7. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se que esse espírito seria Deus ou Jesus. O espírito que ensina isto é um espírito que deseja dominar, por isso, procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus espiará duramente o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam por si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, faltam-lhe raízes. A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Porque haveríeis de querer que uma boa árvore desse maus frutos? Já colhestes uvas em macieiras. A diversidade das comunicações é a prova mais evidente da diversidade de sua origem. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que podem comunicar-se se esquecem de dizer por que razão os outros não o podem fazer. A pretensão que manifestam é a negação do que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, as relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam perdidos para eles, sem remissão. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é mergulhá-lo de novo na dúvida, que constitui o seu tormento, é alimentar-lhe o egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade. O espírito de verdade. 8. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais surpreendentes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito, como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na Terra. Julgam que a situação em que se encontram haverá de durar sempre, nada veem além do círculo de suas percepções e não se preocupam em saber de onde vêm, nem para onde vão e, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. A reencarnação é, para eles, uma necessidade, na qual não pensam, senão quando ela lhes chega. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Para eles isso é um problema. Então, se os interrogardes a respeito, falar-vos-ão dos 7 céus superpostos como andares. Alguns vos falarão até mesmo da esfera do fogo, da esfera das estrelas, da cidade das flores, da cidade dos eleitos. 9. Concebemos que os espíritos pouco adiantados possam não compreender esta questão, mas, então, como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado? No mundo dos espíritos se passam coisas bem difíceis de compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outros. Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito do que juízo.
Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas. Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas, quando pressionados pelo raciocínio, não sustentam o papel por muito tempo. É preciso, além disso, que se leve em conta a prudência com que, em geral, os espíritos se comportam na divulgação da verdade. Uma luz muito viva e súbita demais apenas ofusca, sem esclarecer. Eles podem, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinara, e o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, onde a escravidão arraigou-se nos costumes, o espiritismo seria repelido só por proclamar a reencarnação, pois a ideia de que o Senhor viesse a tornar-se escravo e vice-versa teria parecido monstruosa. Não seria melhor divulgar primeiro os princípios gerais, deixando para tirar mais tarde as suas consequências? Ó, homens! Como é curta a vossa vista, para apreciar os desígnios de Deus! Sabei que nada se faz sem sua permissão e sem um fim, que quase nunca podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita, ficais certos de que assim será que as dissidências, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem, acabando por desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. O Espírito de Verdade. 10. As doutrinas errôneas, que certos espíritos podem ensinar, não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência. Desejais obter tudo sem trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas mas, cuja extirpação cabe ao lavrador. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado, para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. 10a. Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento. Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. 302. Enquanto não se faz a unidade doutrinária, cada um julga ter a verdade consigo, sustentando como verdadeiro apenas o que sabe, ilusão que os espíritos enganadores não deixam de alimentar. Assim sendo, em que poderá apoiar-se o homem imparcial e desinteressado para formar um juízo? A mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. O diamante sem jace é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão pela própria força das coisas, pois julgarão que é aí que está a verdade. Notar que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e haverão de unir-vos num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que seja o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só e a maneira de atingi-lo também é o mesmo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se surgirem dissidências capitais, quanto ao próprio fundamento da doutrina, dispondes de uma regra certa para as apreciar. Esta, a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que dispõe de mais elementos para levar o homem ao bem. Essa, eu vos asseguro, é a que prevalecerá. O Espírito de Verdade. Observação.
As contradições que se notam nas comunicações espíritas podem resultar das seguintes causas: ignorância de certos espíritos, embuste de espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que o espírito falou em outro lugar, cujo nome eles usurpam, vontade do próprio espírito, que fala conforme os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento. Enfim, resulta da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos, ou o ponto de vista sob o qual considere o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a ausência de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. Mistificações. 303. Se é desagradável ser enganado, pior ainda ser mistificado. Aliás, esse é um dos inconvenientes mais fáceis de nos preservarmos. Os meios de se frustrarem as armadilhas dos espíritos enganadores já foram expostos nas instruções precedentes, razão pela qual diremos pouca coisa a tal respeito. Eis as respostas que os espíritos nos deram sobre o assunto. 1. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá algum meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente, há um meio simples para isso: não pedir ao Espiritismo senão que ele possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vêm instruir e vos guiar no caminho do bem e não no das honras e das riquezas, nem vêm atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos enganadores. Conclusão: só é mistificado aquele que o merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para um outro mundo. Quando vos falam das coisas da terra, é que o julgam necessário, e não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem senão que se dirigirem aos espíritos para saberem de tudo, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não envia os espíritos para lhe aplanarem a estrada material da vida, mas para lhe prepararem a do futuro. 1a. Mas há pessoas que nada perguntam e que, não obstante, são enganadas de modo infame por espíritos que comparecem espontaneamente, sem serem chamados. Elas nada perguntam, mas ficam contentes em ouvir, o que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança a tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente. 2. Porque Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam enganadas. Isso não poderia ter o inconveniente de lhes abalar a crença. Se isso lhes abalasse a crença, é porque a fé que possuíam não era bastante sólida. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento, provariam não haverem compreendido e não se terem apegado ao seu lado sério. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do espiritismo simples objeto de divertimento. O espírito de verdade. Observação: a astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa algumas vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que apontam suas baterias e combinam os meios de persuasão, seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém,
As mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não tomem suas precauções. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que nos pediram conselho e por havermos poupado ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretensos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riquezas. Devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas, relativas a interesses materiais. Toda cautela é pouca quanto aos passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando os fins não forem eminentemente racionais. Que ninguém jamais se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de verdade às suas palavras, que desconfie das teorias e sistemas científicos ousados e, enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mistificações que já chegaram ao nosso conhecimento. Capítulo 28. Charlatanismo e embuste. Médiuns interesseiros. 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, não haveria nada de estranho em que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como eles receberiam isso, caso tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e ao embuste do que semelhante ofício. Se já se conhecem tantos falsos sonâmbulos, muitos mais numerosos seriam os falsos médiuns e este simples fato seria suficiente para termos justificados motivos de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a resposta mais decisiva que se pode dar aos que só veem nos fenômenos uma hábil manobra. Não há charlatanismo desinteressado. Qual seria, pois, o objetivo dos que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de qualquer suspeita? Se o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade constitui motivo de suspeição, jamais essa circunstância constituirá, por si só, uma prova de que tal suspeição seja fundamentada. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé, mesmo fazendo-se retribuir. Vejamos se é possível esperar-se, nesse caso, algum resultado satisfatório. 305. Quem haja compreendido perfeitamente o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos espíritos bons, das múltiplas causas que os podem afastar, da circunstância que, independentemente da vontade deles, possa impedi-los de comparecer, enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse todas as horas do dia às ordens de um empresário de seção e submisso às suas exigências, para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Sabe-se da aversão dos espíritos a tudo o que cheira a cobiça e a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais, como, então, admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles. Repugna pensar isso e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espiritual para acreditar-se que tal coisa seja possível. Como, porém, os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião para se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Só estas reflexões já permitem que se veja o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações deste gênero. Além disso, para que serviriam hoje médiuns pagos, visto que qualquer pessoa, mesmo sem possuir faculdade mediúnica, pode dispô-la em algum membro da sua família, entre seus amigos ou no círculo de suas relações mais íntimas. 306.
Médiuns interesseiros não são apenas os que podem exigir uma retribuição fixa. Nem sempre o interesse se traduz pela expectativa de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se apoiam esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade e uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando em enganosas ilusões os que se colocam sob a dependência deles. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os espíritos bons se afastam de quem pretenda fazer dela um trampolim para chegar ao que quer que seja, que não corresponda aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade, os espíritos bons o combatem, não sendo lícito supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que seria inútil insistir mais sobre este ponto. 307. Os médiuns de efeitos físicos não estão na mesma categoria, já que tais efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam por isso necessariamente maus. Pode-se ser um simples carregador e ao mesmo tempo um homem muito honesto. Um médium dessa categoria, que quisesse explorar a sua faculdade, encontraria talvez muitos espíritos que o assistissem sem muita repugnância. Mas, ainda aí, se apresenta outro inconveniente. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, não recebeu a faculdade que possui para empregá-la como bem o desejar. Ela lhe foi dada sob a condição de usá-la convenientemente. Se, portanto, há abuso por parte do médium, ela lhe pode ser retirada ou causar-lhe prejuízo, porque, afinal de contas, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Os espíritos inferiores gostam muito de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Se prestam de boa vontade ao gracejo, às coisas de mera curiosidade, porque gostam de se divertir, também é certo que, como os outros, não gostam de ser explorados, nem de servir de comparsas para que a receita aumente, provando a todo instante que tem vontade própria e agindo quando e como bem lhes parece, o que torna os médiuns de efeitos físicos ainda menos seguros da regularidade das manifestações, do que o médium escrevente. Pretender produzi-los em dias e horas determinados seria dar prova da mais profunda ignorância. Que fará ele então para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos. É o que pode acontecer não só com os que disso façam um ofício declarado, como igualmente com as pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida, do que trabalhando. Já que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a sua falta, a imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Constituindo um motivo legítimo de suspeição, o interesse dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém poderá ofender-se, sem justificar as suspeitas. Mas essas suspeitas são tão legítimas neste caso, quanto ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para exibi-la nos teatros de feira e quem quer que pretenda ter os espíritos às suas ordens para os exibir em público, pode, com justa razão, ser suspeito de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de prestidigitação. Que se lembrem disso todas as vezes que apareçam anúncios de pretensas sessões de espiritismo, ou de espiritualismo, há tanto por cabeça, bem como do direito que o assistente adquire ao comprar a entrada. De tudo o que foi dito, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, retira, por outro lado, um poderoso meio de ação aos espíritos maus e fecha a boca de certos detratores. 309. Resta o que se poderia chamar as artimanhas do amador, isto é, as fraudes inocentes de alguns gracejadores. Podem sem dúvida ser praticadas como passatempo em reuniões frívolas e levianas,
Nunca, porém, em assembleias sérias, onde só se admitam pessoas sérias. Aliás, é sempre possível dar-se a si mesmo o prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso que uma pessoa fosse dotada de singular paciência para representar esse papel por meses e anos e, de cada vez, durante horas seguidas. Só um interesse qualquer poderia justificar essa perseverança, mas o interesse, repetimos, autoriza todas as suspeitas. 310. Talvez se argumente que um médium, que consagra todo o seu tempo ao público, no interesse da causa, não o pode fazer de graça, porque precisa viver. Mas é no interesse da causa, ou no seu próprio interesse, que ele o emprega. Não será, antes, porque vê nisso um ofício lucrativo. A tal preço, sempre haverá gente dedicada. Não tem então ao seu dispor senão essa indústria. Não nos esqueçamos de que os espíritos, seja qual for a sua superioridade ou inferioridade, são as almas dos mortos e que, quando a moral e a religião prescrevem como um dever que se respeitem os seus restos mortais, maior é ainda a obrigação, para todos, de lhes respeitarem o espírito. Que diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por ser esse corpo capaz de provocar a curiosidade? Será menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo, sob pretexto de que é curioso ver-se como age um espírito. E note-se que o preço dos lugares será na razão direta dos truques que ele faça e do atrativo do espetáculo. Certamente, ainda que em vida tivesse sido um comediante, jamais suspeitaria que, depois de morto, encontrasse um diretor que, em proveito próprio, o fizesse representar de graça. Cumpre não esquecer, portanto, que as manifestações físicas, do mesmo modo que as manifestações inteligentes, só são permitidas por Deus para nossa instrução. 311. Postas de lado estas considerações morais, não contestamos de modo algum a possibilidade de haver médiuns interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porque há gente honesta em todas as profissões. Apenas falamos do abuso. Mas é preciso admitir, pelos motivos que expusemos, que há mais razão para o abuso entre os médiuns pagos do que entre os que, considerando uma graça a faculdade mediúnica, só a utilizam para prestar serviço. O grau de confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium pago depende, antes de tudo, da estima que inspiram seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com o médium especulador, com aquele que, por desígnio premeditado, faça da sua mediunidade uma indústria. Portanto, conforme o motivo e o fim, os espíritos podem condenar, absolver e, até, auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. 312. Não estão no mesmo caso os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de modo lucrativo. Embora essa exploração esteja sujeita a abusos e não obstante o desinteresse constitua a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente, tendo-se em vista que são os próprios espíritos dos sonâmbulos que agem. Estes, por conseguinte, estão sempre à disposição deles e, na realidade, só exploram a si mesmos, já que são livres para disporem de suas pessoas como bem entenderem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Veja-se o item 172, médiuns sonambúlicos. 313. Não ignoramos que a nossa severidade para com os médiuns interesseiros levanta contra nós todos os que exploram ou se veem tentados a explorar essa nova indústria, transformando-os em inimigos encarniçados nossos, sem falar dos amigos de tais médiuns que, naturalmente, lhes partilham a opinião. O nosso consolo é que os mercadores expulsos por Jesus do templo de Jerusalém também não deviam vê-lo com bons olhos.
temos igualmente contra nós os que não consideram o assunto com a mesma gravidade. Entretanto, julgamos no direito de ter uma opinião e de emiti-la. Não obrigamos ninguém a adotá-la. Se a maioria a adota, é que aparentemente acharam justa. Além disso, não vemos como se poderia provar que há menos probabilidade de se encontrarem a fraude e os abusos na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se os nossos escritos têm contribuído para lançar o descrédito sobre a mediunidade interesseira, tanto na França como em outros países, acreditamos não ter sido esse um dos menores serviços que eles têm prestado ao espiritismo sério. Fraudes espíritas. 314. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Baseiam-se no fato de que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, para quem não lhes conhece os segredos, concluindo que os médiuns não passam de escamoteadores. Já refutamos este argumento, ou melhor, esta opinião, principalmente nos nossos artigos sobre o Sr. Home e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Aqui, pois, diremos apenas algumas palavras, antes de falarmos de coisa mais séria. Aliás, há uma consideração que não escapará a quem quer que reflita um pouco. Existem, sem dúvida, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, embora raros. Se todos os médiuns praticassem a escamoteação, seria preciso admitir que esta arte fez progressos inacreditáveis em pouco tempo, tornando-se subitamente muito conhecida e apresentando-se inata em pessoas que dela nem suspeitavam, e até mesmo entre as crianças. Pelo fato de haver charlatães que recomendam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem à praça pública, iludem a confiança dos seus clientes, seguir-se-á que todos os médiuns são charlatães e a classe médica haja perdido a consideração que merece. De haver indivíduos que vendem tintura por vinho, conclui-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não há vinho puro. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e bem se pode dizer que a fraude também tem o seu gênio. Mas a fraude visa sempre a um fim, a um interesse material qualquer, onde nada haja a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. Foi por isso que dissemos, falando dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é desinteresse absoluto. 315. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, por motivos que convém considerar. Primeiramente, porque impressionam mais os olhos do que a inteligência, sendo, portanto, os que a prestidigitação pode imitar mais facilmente. Em segundo lugar, porque, despertando mais que os outros a curiosidade, atraem mais as multidões, sendo, por conseguinte, os mais produtivos. Sob esse duplo ponto de vista, os charlatães têm, pois, todo interesse em simular as manifestações desta espécie. Os espectadores, na sua maioria estranhos a essa arte, a ela recorrem muito mais em busca de uma distração do que de instrução séria. Ora, é sabido que se paga melhor aquilo que diverte do que aquilo que instrui. Além disso, há outro motivo não menos decisivo. Se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais, para os quais só se precisa de habilidade, não lhe conhecemos, todavia, até o momento, o dom de improvisação, que exige uma dose incomum de inteligência, nem o dom de produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão oportunos, tão convenientes, que os espíritos costumam dar nas suas comunicações. Isto nos faz lembrar o fato seguinte. Certo dia, um escritor bastante conhecido veio ter conosco e nos disse que era excelente médium escrevente intuitivo e que se punha à disposição da Sociedade Espírita de Paris. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante que primeiro nos desse provas de sua faculdade numa reunião particular.
Ele realmente compareceu. Durante a reunião, vários médiuns experientes deram dissertações e respostas de notável precisão sobre questões propostas e sobre assuntos que lhes eram desconhecidos. Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que naquele dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Provavelmente, achou que o papel de médium de efeitos inteligentes era mais difícil de representar do que imaginara. 316. Em todas as situações, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são as que não pertencem ao ofício. Dá-se a mesma coisa com o espiritismo. As que não o conhecem se deixam iludir facilmente pelas aparências, ao passo que um estudo prévio e atento os inicia não só nas causas dos fenômenos, como também nas condições normais em que eles costumam produzir-se, permitindo-lhes, assim, os meios de reconhecerem a fraude, se existir. 317. Os médiuns trapaceiros são estigmatizados, como merecem, na seguinte carta que publicamos na Revista Espírita do mês de agosto de 1861. Paris, 21 de julho de 1861. Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler, na página 213 do último número do vosso jornal, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas, ou espíritas, às quais tenho a satisfação de me associar com todas as minhas forças. Aí, quaisquer dissidências a propósito de teorias e doutrinas desaparecem como por encanto. Não sou talvez tão severo quanto sois com relação aos médiuns que, sob forma digna e decente, aceitam uma remuneração, como indenização do tempo que consagram a experiências muitas vezes longas e fatigantes. Sou, porém, tanto quanto sois, e ninguém o seria mais, com relação aos que, em tal caso, quando se lhes oferece ocasião, suprem pelo embuste, pela fraude, a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Veja-se o item 311. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia e haveria obliteração do senso moral no médium que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. Conforme observastes com perfeita exatidão, é lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentarei que é comprometer do modo mais deplorável os homens honrados, que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores da boa-fé que neles deve existir e os patrocinam de alguma forma. É cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Todo médium que fosse apanhado em manobras fraudulentas, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Se vos convier, Senhor, inserir estas breves linhas do vosso jornal, ficam elas à vossa inteira disposição. Aceitar, etc. Mateus 318. Nem todos os fenômenos espíritas são igualmente fáceis de imitar, havendo alguns que evidentemente desafiam a habilidade da prestidigitação. Tais são, notadamente, o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no espaço, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego dos truques e da cumplicidade. É por isso que dizemos que em tal caso é necessário observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Essa é a melhor de todas as fiscalizações, pois há circunstâncias que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo,
ou objeto de curiosidade e de divertimento e que pretenda produzi-los à sua vontade e em data certa, conforme já explicamos. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se manifestam têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Item 38. Basta que assinalemos alguns subterfúgios empregados, ou que se podem empregar em certos casos, para prevenirmos contra a fraude os observadores de boa fé. Quanto aos que se obstinam em julgar sem aprofundarem as coisas, seria tempo perdido tentar mudar-lhes as ideias. 319. Um dos fenômenos mais comuns é das pancadas vibradas na própria substância da madeira, com ou sem movimento da mesa, ou de outros objetos empregados. Esse efeito é um dos mais fáceis de ser imitado, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel. Há, porém, um pequeno artifício especial, que convém desvendar. Basta que uma pessoa coloque as duas mãos espalmadas sobre a mesa e tão aproximadas que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Então, por meio de um movimento muscular imperceptível, provoca-se nelas um atrito que produz um ruído seco, apresentando grande analogia com o da tipitologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz completa ilusão. Nada mais fácil do que fazer que se ouçam tantas pancadas quantas se queiram, o rufo do tambor etc., responder a certas perguntas, por um sim, ou por um não, por números, ou mesmo pela indicação das letras do alfabeto. Entretanto, é muito simples descobrir a fraude, desde que se esteja prevenido. Ela se torna impossível se as mãos forem afastadas uma da outra e desde que se tenha certeza de que nenhum outro contato poderá produzir o ruído. Além disso, as pancadas reais apresentam a característica de mudarem de lugar e de timbre, à vontade, o que não acontece quando devidas à causa que assinalamos ou a qualquer outra causa semelhante. Tanto isso é verdade que as pancadas deixam a mesa para se fazerem ouvir em outro móvel, com o qual ninguém se acha em contato, nas paredes, no forro etc., e respondem a questões não previstas. Veja-se o item 41. 320. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar. Sem falar dos agentes químicos bem conhecidos, para fazerem que em dado tempo a escrita apareça numa folha em branco, o que se consegue evitar com as precauções mais vulgares. Pode acontecer também que alguém substitua um papel por outro, mediante hábil escamoteação. Poderia suceder, ainda, que o interessado em fraudar soubesse desviar a atenção dos outros, enquanto escreve habilmente algumas palavras. Alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha. 321. O fenômeno de transporte de objetos também se presta à trapaça. Qualquer pessoa pode ser enganada facilmente por um escamoteador mais ou menos hábil, mesmo que não seja profissional do ramo. No parágrafo especial que publicamos mais atrás, item 96, os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais em que ele se produz, devendo-se concluir que a sua obtenção facultativa e fácil pode, no mínimo, ser tida por suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. 322. No capítulo sobre médiuns especiais, mencionamos, de acordo com os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Deve-se, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam possuir estas últimas com muita facilidade, ou que ambicionem dispor de múltiplas faculdades, pretensão que só muito raramente se justifica. 323. As manifestações inteligentes são, conforme as circunstâncias, as que oferecem mais garantias. Entretanto, nem mesmo essas escapam à imitação, pelo menos no que se refere às comunicações banais e vulgares. Pensam alguns que estão mais seguros com os médiuns mecânicos, não só pelo que respeita à independência das ideias, como também contra os embustes.
É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Pois bem, isto é um erro. A fraude se insinua por toda parte e sabemos que, com habilidade, se pode dirigir à vontade até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve, com todas as aparências dos movimentos espontâneos. O que afasta todas as dúvidas são os pensamentos expressos, quer venham de um médium mecânico, quer de um médium intuitivo, audiente, falante ou vidente. Há comunicações de tal modo fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que só por efeito de estranha ilusão alguém poderia atribuí-las ao medianeiro. Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda não lhe descobrimos o dom de dar saber a um ignorante, nem espírito a quem não o tenha. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiums e na ausência de todas as causas de interesse material, ou de amor próprio, capazes de estimular neles o exercício das faculdades mediúnicas que possuam, visto que essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as faculdades de que não dispõem. Capítulo 29. Reuniões e sociedades espíritas. Reuniões em geral. 324. As reuniões espíritas podem oferecer grandes vantagens, por permitirem que as pessoas que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a troca de ideias, pelas perguntas e observações que façam entre si, das quais todos aproveitam. Mas, para que produzam todos os frutos desejados, requerem condições especiais que vamos examinar, pois procederia mal quem as comparasse às reuniões comuns. Aliás, sendo cada reunião um todo coletivo, o que lhe diz respeito decorre naturalmente das instruções precedentes. Como tal, com ela devemos tomar as mesmas precauções e preservar-lhes das mesmas dificuldades que os indivíduos isoladamente. Foi por essa razão que colocamos este capítulo em um dos últimos lugares desta obra. As reuniões espíritas apresentam características muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas devem diferir. Segundo a natureza de cada uma, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. 325. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. Estes as apreciam bastante, elas não faltam, por aí gozarem de inteira liberdade para se exibirem. São nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se põe à prova a perspicácia deles em adivinhar as idades ou aquilo que cada um tem no bolso, em revelar pequenos segredos e mil outras coisas sem importância. Tais reuniões não têm maiores consequências. Mas, como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes e, em geral, bem-humorados e joviais, ocorrem nelas, com muita frequência, fatos bastante curiosos, de que o observador atento pode tirar proveito. Aquele que só tivesse presenciado essas sessões e julgasse o mundo dos espíritos por essa mostra, faria dele uma ideia tão falsa, como quem julgasse toda a sociedade de uma grande cidade pelos habitantes de alguns dos seus bairros. Diz o simples bom senso que os espíritos elevados não comparecem às reuniões deste gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve naturalmente chamar espíritos levianos, do mesmo modo que para divertir uma sociedade chamaria palhaços. Porém, cometeria uma profanação quem para lhe convidasse entidades venerandas, porque seria misturar o sagrado com o profano. 326. As reuniões experimentais têm mais particularmente por finalidade a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos, quando ainda não viram outra coisa, e se voltam inteiramente para a pesquisa de alguns artifícios, como fios ocultos etc.
Como não percebem coisa alguma nesse sentido, imaginam naturalmente a existência de subterfúgios. Dá-se exatamente o contrário com os que estudaram o assunto. Esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos, e os fatos positivos que observam lhes determinam ou completam a convicção. Se houver subterfúgios, eles se acharão em condições de descobri-los. Apesar disso, as experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, já que foram elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível e, para muita gente, constituem poderoso meio de convicção. Sustentamos, porém, que só por si elas são incapazes de iniciar uma pessoa na ciência espírita, do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não conheça suas leis. Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Voltaremos em breve a este ponto. 327. As reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso e, como são aquelas em que se pode colher o verdadeiro ensino, insistiremos especialmente sobre as condições em que devem realizar-se. A primeira de todas é que sejam sérias, na completa acepção da palavra. É imperioso que todos se convençam de que os espíritos a quem desejam dirigir-se são de natureza especialíssima, que, não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem com o mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a espíritos bons. Não basta, porém, que se evoquem espíritos bons, é preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias, para que os espíritos bons consintam em vir. Ora, espíritos superiores não comparecem a reuniões de homens levianos e superficiais, assim como jamais compareceriam quando encarnados. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se seus integrantes aspiram a obter fenômenos extraordinários, por mera curiosidade ou passatempo, os espíritos que os produzem podem até comparecer, mas os outros daí se afastarão. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a componham. Assim, pois, uma reunião séria se afasta do seu objetivo toda vez que o ensino é substituído pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Aqueles que querem ver devem participar de reuniões experimentais e os que desejam estudar devem dirigir-se às reuniões de estudo. É assim que uns e outros poderão completar sua instrução espírita, tal como fazem os estudantes de medicina, enquanto uns vão aos cursos, outros vão às clínicas. 328. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível, em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Ora, seria erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que impressionam mais fortemente os sentidos. A cada passo os encontramos nas comunicações inteligentes, de modo que não podem ser desprezados por homens que se reúnem para estudar. Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de uma porção de circunstâncias fortuitas. Embora menos admiráveis, não deixam de ser do mais alto interesse para o observador, que neles vai encontrar a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. Isso também é filosofia. 329. Além disso, as reuniões de estudo são de grande utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que desejam seriamente aperfeiçoar-se que a elas não compareçam dominados pela tola presunção de infalibilidade. Como já tivemos ocasião de dizer, uma das grandes dificuldades da mediunidade é a obsessão e a fascinação. Eles,
pois podem iludir-se de muita boa-fé sobre o mérito do que alcançam e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm inteira liberdade de ação quando lidam com o cego. É por essa razão que afastam o seu médium de toda fiscalização, que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que possa esclarecê-lo. Graças ao isolamento e à fascinação, conseguem sem dificuldade levá-lo a aceitar o que quiserem,